série The Chosen entrou recentemente para o livro dos recordes como a série de streaming mais traduzida do mundo. A produção, que retrata a vida de Jesus, foi traduzida para mais de 50 idiomas. Este não foi o primeiro feito de The Chosen. A série foi em grande parte bancada por financiamento coletivo. O apoio direto dos espectadores angariou cerca de 100 milhões de dólares. Aqui no Brasil, o livro devocional Café com Deus Pai é um fenômeno do mercado editorial. Segundo lista da Publish News, foi o livro mais vendido de 2024, com 185 mil exemplares comercializados. E o mercado de consumo cristão vai além destes sucessos. Em setembro, São Paulo recebeu uma feira voltada para o segmento, com direito a Bobbie Goods e Netflix cristãos. E não para por aí. Hoje já existem academias cristãs, com louvor como trilha sonora do treino. O BDF Entrevista de hoje analisa esse mercado de consumo. Por que produtos voltados ao público evangélico fazem tanto sucesso? É uma forma de conseguir novos fiéis? E existem ideias políticas por trás das mensagens religiosas desses produtos? Olá, eu sou Raquel Setz, esse é o BDF Entrevista, sempre trazendo um tema atual, um tema que vem pautando o debate público, e hoje a gente vai falar sobre essa tendência que mistura desejo de consumo, mistura fé, e para isso eu recebo a Magali Cunha, ela é pesquisadora em religião e política. Oi Magali, muito obrigada pela sua participação. Obrigada, Raquel, é um prazer estar aqui com você e com quem nos assiste. Magali, se a gente pensar coisa de 30 anos atrás, os evangélicos, principalmente das igrejas um pouco mais rígidas, eram pessoas que não iam ao cinema, não tinham televisão em casa, não frequentavam uma série de lugares, né? Inclusive chamavam essas coisas de coisas do mundo. Esse surgimento de produtos voltados ao público evangélico, como a gente viu, academia, Bobbie Goods, isso mostra que existe uma vontade desse público de fazer parte da sociedade de consumo também? Sim, este é um fenômeno que nós estamos vivendo nesse período aí que você coloca, dos últimos 30 anos, a passagem do século XX para o XXI, em que nós vamos viver aqui no Brasil aquilo que eu denominei nos meus estudos de cultura gospel. A cultura gospel é um modo de ser evangélico, um modo de ser cristão evangélico, que foi transformado inicialmente por um jeito de trabalhar a música, de transformar o culto, o modo de se encontrar para celebrar a fé, muito centrado na música. Explode aí a indústria fonográfica no Brasil, todo um movimento com músicas transformadoras da realidade musical que vinha de muitos anos, dos evangélicos, como os hinários, as músicas até com estilo pop, mas com poucos gêneros musicais. Aí nós vamos ver aí uma transformação, com uma popularização musical e, ao mesmo tempo, uma padronização musical por conta da indústria fonográfica. E isso vai fazer explodir uma nova forma de ser, ancorada aí numa moda em termos de vestimenta mesmo, de roupa, porque as pessoas vão buscar a moda dos artistas gospel, cantores, cantoras, grupos musicais que vão determinar aí padrões. E vamos ver, então, junto com isso, com esse movimento musical e com essa nova forma de viver as formas de culto com a música, um mercado. Aí a gente vai ter um mercado. O mercado religioso ele sempre existiu, principalmente o mercado da literatura religiosa. Ela sempre foi um mercado forte. A venda de livros, a venda de bíblias, isso sempre foi forte. Com algum ou outro produto, camisetas, bottoms, coisas que as pessoas consumiam com uma marca religiosa ali, isso sempre existiu, mas havia ali as lojas específicas, a gente chamava de as livrarias evangélicas, isso aí até os anos 90, aos quais a gente está se referindo. Com essa transformação promovida pelo gospel, vai então emergir essa cultura gospel,
que vem com a música, que vem com o entretenimento também, com a indústria fonográfica e que vem com todo um mercado de bens, de serviços, de produtos os mais variados que vão trazer a marca religiosa. E isso vai ser muito forte na entrada para o século XXI. Essa passagem dos anos 90 para os anos 2000 vai trazer aí uma série de experiências com consumo religioso muito aguçado. Aí, se a gente for olhar, isso não está descolado do que estava acontecendo no próprio país, em termos mais gerais, para além da religião. A gente vai ver a religião interagindo com as transformações. Nós vamos ver aí, nos anos 90, a abertura para o mercado, rompendo as barreiras, as fronteiras internacionais. Antigamente, produtos caríssimos eram colocados aí para importação. Aí a gente vai ver essa quebra das barreiras comerciais, o chamado neoliberalismo, que vai trazer essa lógica do consumo muito forte. Então, nós vamos ver, na verdade, é um fenômeno religioso interagindo com o que estava acontecendo na vida mais ampla das pessoas. Então, a religião vai se ajustar a essas transformações do chamado livre mercado, né? Vai entrar aí a internet com força e as pessoas podendo comprar, mesmo não indo a uma loja, podendo comprar nas suas próprias casas, onde quer que elas estejam, com os equipamentos digitais que elas têm. Então, tudo isso que a gente vê acontecer é um processo de transformação social em que nós vamos ver a religião interagindo e tendo aí o movimento musical gospel como uma coisa que vai ser uma alavanca, né? Vai alavancar esse processo maior, mas nós vamos ver acontecer nessa interação religião com o que está acontecendo, com o que vinha acontecendo socialmente, e como a gente vai vendo esse processo só crescer, só se multiplicar, só se ampliar, o que acontece no mundo da religião também vai se ampliando para o maior número possível de produções, de bens, de serviços a serem consumidos com marca religiosa. Magali, pensando nessa questão, né, da relação entre a religião e o modo de produção em que a gente vive, queria que você comentasse um pouquinho, explicasse um pouco para a gente o que é a teologia da prosperidade e como que essa tendência, né, que está cada vez maior no meio evangélico, também se relaciona com esse mercado de consumo cristão, né? A teologia da prosperidade é uma teologia que responde a essas transformações socioeconômicas, políticas, culturais, que vêm com o mundo do livre mercado, com aquela ideologia, com aquela ideia de que você é o que você tem. Isso foi bastante propagado dentro dessa lógica que nós acabamos de falar. E a teologia da prosperidade vem como uma resposta religiosa, uma resposta positiva, uma leitura religiosa dessa realidade. Então, a teologia da prosperidade ganha força aí no final dos anos 80, ela nasce nos Estados Unidos, um pensador, um teólogo estadunidense de nome Kenneth Hagin, ele vai inspirar muitos outros grupos, ela chega no Brasil, vai ser abraçada por diferentes igrejas, vai ser dito que as igrejas de matriz pentecostal, as novas igrejas que surgiram aí nos anos 80, marcadamente a Igreja Universal do Reino de Deus vai ser uma referência, mas também outras, a Igreja Internacional da Graça de Deus, a Igreja Renascer em Cristo e muitas outras que vão nascer nesse período, anos 80, e vão fazer parte dessas transformações em termos da presença nas mídias, da revolução da música gospel e da cultura gospel que vai crescer. Elas serão, sim, propagadoras dessas ideias, dessa teologia, que vai apregoar fundamentalmente isto: somos aquilo que temos, e se nós temos, é Deus quem nos concede. Então, temos que buscar Deus para termos mais concessões
de bens, de serviços, de patrimônio, e não só produtos e patrimônio, bens materiais, mas também a felicidade proporcionada por outras coisas, como a saúde, a felicidade no amor, um casamento, uma família bem constituída, que as coisas se realizem de uma forma satisfatória. Então, a teologia da prosperidade é essa prosperidade em termos materiais, mas não só em patrimônio e bens, mas também naquilo que torna felizes as pessoas. Ou seja, Deus concede bênçãos, concede essas realizações e bens materiais, e as pessoas também têm que fazer por onde? Tem que agradar Deus com a presença na igreja, com a retribuição em termos de ofertas para a vida da igreja, os dízimos, a presença. Então, tudo isso nesse conjunto que é chamado de teologia da prosperidade. E aí tem um fenômeno, esse bem mais recente, que é a questão dos influenciadores digitais, né? Influenciadores evangélicos, cristãos. E um outro fenômeno, né, que a gente colocou ali no início, que é o do livro Café com Deus Pai, ele foi muito alimentado, né, por esses influenciadores, pessoas, não só os influenciadores, mas também pessoas comuns, né, que ao ler ali o devocional pela manhã, tiravam foto, faziam um vídeo, postavam na rede social. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho o papel desse ambiente digital nesse contexto aí do mercado de consumo cristão. As mídias são fundamentais para esse quadro que nós estamos colocando da cultura gospel e dessa transformação do jeito de ser cristão, particularmente evangélico, mas católico também, que vem nessa trilha, né? Porque elas mediam todo esse ambiente cultural, social, econômico, religioso, tudo isso mesclado que nós estamos colocando aqui. E se começa lá atrás com o rádio, com a TV, com a explosão digital dos anos 2000, principalmente aí depois dos meados dos anos 2000, 2006 em diante, com a explosão das mídias sociais, as plataformas digitais em que as pessoas se encontram, podem postar seus próprios conteúdos, né? Como você acabou de perguntar, Raquel, as pessoas postando do seu dia a dia, do seu cotidiano. Para você que acompanha o canal religioso também. Então, nós temos essa transformação, tendo aí as mídias digitais como um ponto muito significativo no surgimento aí de novas celebridades religiosas, influenciadores digitais. Inicialmente temos aí pastores, pastoras, artistas gospel, né, que vão ter um papel importantíssimo como influenciadores, como eu falei antes, ditando moda, trazendo jeitos de ser que vão ser reproduzidos, copiados nas próprias comunidades. Mas nós vamos ver com a revolução digital aí proporcionada pelas plataformas e pelas mídias sociais, também pessoas que vêm, vamos dizer assim, no popular, do nada, pessoas simples, pessoas ali que não tinham qualquer fama, mas que conseguem, com a forma de comunicar, com a forma de fazer uso dessas redes, de buscar estratégias de captação de seguidores, seguidoras, se transformar em influenciadoras, mesmo não tendo uma função como pastor, pastora ou artista, mas pessoas quaisquer, mas que são fiéis e que conseguem captar seguidores e seguidoras com as suas práticas. E aí nós vamos ver fenômenos como esse que foi citado, do Café com Deus Pai, que é um fenômeno desse momento, porque os devocionais, eles sempre existiram, eles são antigos, são históricos. Eu já mencionei aqui o papel das publicações evangélicas cristãs, que são muito antigas, e aí os devocionais, as leituras diárias, tem o clássico No Cenáculo da Igreja Metodista, ou o Pão Diário interdenominacional, bastante utilizado de muitos anos, são muito conhecidos e consumidos há muito tempo. Só que com o fenômeno digital entram as publicações
de influenciadores, de influenciadoras. Então, essas ganham aí rapidamente mais apelo, mais audiência, as pessoas passam a comprar porque gostam daquilo que ouvem e assistem dessas pessoas. Então, se tornam aí fenômenos de audiência e fenômenos de aquisição literária também, como é esse caso do Café com Deus Pai. Isso é um fenômeno digital, resultado dessa cultura digital. Então, e o Café com Deus Pai, especificamente, ele traz ali trechinhos da Bíblia com a interpretação do autor, que é o pastor Júnior Rostirola, e depois vem, acho que, uma mensagem motivacional também. Não existe aí uma certa simplificação, dar uma única interpretação, às vezes, não é um jeito da religião, da fé, das escrituras chegarem de um jeito muito mastigado para o fiel, que tem a ver, né, com esse mundo de redes sociais. Sim, sim, sim. Mas esse modelo, Raquel, ele é muito antigo. Esse pastor não inventou este modelo. É o modelo do pão diário e o modelo do No Cenáculo, que são publicações históricas. É exatamente esse modelo. Uma leitura bíblica, uma palavra explicativa e uma frase, uma oração, uma frase que vai conduzir a pessoa durante aquele dia. Muita gente está descobrindo isso agora por conta desse destaque digital, por ser um influencer, por ser um material divulgado, amplificado em mídias digitais, lançado em espaços presenciais que as pessoas vão para poder ver o autor. Quer dizer, tudo isso é um modelo. Neste caso, o pão diário e o No Cenáculo têm uma capacidade mais interessante de ser mais diverso, porque pessoas diferentes são convidadas para escrever aquelas explicações, aquelas reflexões, e são pessoas de diferentes lugares, diferentes igrejas, e aí você tem uma pluralidade, perspectivas diferentes. Não é o caso do Café com Deus Pai. Mas sim, é um modelo muito simples para capturar ali o momento devocional, a atenção da pessoa, e que ganha essa visibilidade, como eu disse, nesse formato da cultura digital e da captação de audiência que os influenciadores têm. Mas não é um modelo novo, não. É um modelo, vamos dizer assim, ressignificado à luz da cultura digital e da cultura dos influenciadores. E que explode, né, em números absurdos de venda. Exatamente. Bom, o pastor Júnior Rostirola, que é o autor do Café com Deus Pai, ele apoiou publicamente o Bolsonaro em 2022. Acho que ele até chegou a se encontrar com o Bolsonaro quando ele era presidente. Isso é uma coisa comum nesse mundo evangélico, principalmente nesse mundo do consumo evangélico? Tem uma questão política por trás? Queria que você comentasse isso um pouquinho. Não necessariamente. O que existe nessa cultura do consumo religioso é o interesse de que quem produz esses bens, serviços, esses produtos todos colocados à disposição, tem o interesse que o seu público consuma. Inclusive, muitos destes não revelam opção política, porque querem atingir todos os públicos, todas as camadas da população religiosa. Então, não é interessante que um produto esteja atrelado a uma preferência política. Então, o que nós vamos ver, por exemplo, nessas feiras de consumo cristão, a Expo Cristã, por exemplo, ela começou em 2001 chamando Feira do Consumidor Cristão, era assim que ela chamava inicialmente em 2001. Depois de várias edições, ela foi se transformando e hoje é Expo Cristã. Você vê ali os mais diferentes produtos oferecidos e poucos deles nós conhecemos alguma vinculação política, a personagens políticos. A maioria não, porque quer abranger todo mundo. Quando você atrela a um grupo, você vende menos, vende só para aquela bolha. Então, não é interessante. Mas muita gente
coloca como objetivo atrelar a sua imagem ou seu produto a personagens de sucesso, então, no mundo político. Então, a figura, como você disse, do presidente Jair Bolsonaro, do ex-presidente Jair Bolsonaro, já foi de grande sucesso no mundo político. Uma pessoa de maior poder no Brasil, uma pessoa que tinha um apelo muito grande e que se apostava numa reeleição. Então, muita gente buscou atrelar a sua imagem. Muita gente que desde 2018 já havia dado apoio. Pessoas que ainda atrelam sua imagem ao ex-presidente Jair Bolsonaro, mesmo estando ele no pior momento da vida, né? Tendo sido julgado, condenado por crimes contra o Estado Democrático de Direito e aguarda apenas a definição de quando será preso e como será. Então, tem pessoas que ainda permanecem fiéis, acreditando por conta de princípios políticos muito densos e que aí vão até o fim com esse princípio, estão até agora. Mas a gente vai perceber que muita gente que já esteve com a sua imagem atrelada antes ao ex-presidente Jair Bolsonaro já não aparece mais assim, já está distanciado porque sabe que isso tem um efeito na sua própria imagem. Mas se não tem, muitas vezes não tem uma filiação política clara, existe aí uma ligação com valores mais conservadores, né, nesses produtos cristãos. Perfeito. Nesse sentido, nós vamos observar alinhamentos aí ideológicos, teológicos, religiosos, a ideais mais conservadores, por isso, opções políticas a certos personagens que se apresentam defendendo tais valores e levando para a política pautas que garantiriam a adesão a tais valores num nível maior, inclusive com projetos de lei, com políticas públicas. Então, isso vai chamar apoios, sim, dessas personagens que vão pensar em obter certos ganhos com esse atrelamento. Mas é fato que boa parte dessas produções com apelo de consumo, com apelo de influência no mundo digital, elas têm um caráter mais conservador, ideologicamente mais alinhadas ao mundo conservador, justamente porque tem um apelo maior, justamente pelo conteúdo que capta mais público, por tocar em temas que têm um apelo que ganha aí no campo da sexualidade, no campo de uma religiosidade mais intimista, mais voltada para si, para realizações pessoais, o que não acontece com personagens religiosas que têm um apelo de público também, mas que tem um apelo no campo mais progressista, de uma teologia mais voltada para direitos, mais voltada para pensar no coletivo e não tanto no indivíduo. Aí a gente vai ter também oferecimento de livros, de um ou outro produto musical também, mas que vai ser mais reservado a um público menor, porque são produções que têm um apelo que não capta tanto público, né, como um conteúdo mais conservador e com um discurso que aborda um apelo maior, vamos chamar assim, né, que tem um apelo de público maior. Lá no iniciozinho do programa, no VT de abertura, eu citei a série The Chosen, né, que é esse grande fenômeno aí do audiovisual cristão. Ela entrou, né, para o livro dos recordes como a série de streaming mais traduzida, ela é veiculada pela Netflix. E os produtores, né, quando aconteceu essa inclusão no Guinness, eles deram uma entrevista dizendo que a ideia deles é traduzir para centenas de idiomas, que eles querem que a série atinja 95% da humanidade. É uma ideia um tanto megalomaníaca, né? Mas existe aí nessas produções cristãs, principalmente dessas de cultura de massa, existe aí uma vontade de evangelizar, de chegar num público maior, de fazer novos fiéis através desses produtos? Sim, sempre se buscou
por conta de igrejas, lideranças de igrejas, uma presença nas mídias, justamente com essa possibilidade que as mídias abrem de que esta mensagem, de que esta proposta oferecida pelo grupo, pela liderança, alcance mais gente. Era um intuito de se obter mais fiéis, mais adesões para aquela determinada religião, para aquele determinado grupo. Ocorre que nos anos 2000, com o mundo digital, a gente não tem mais aquele apelo a um determinado grupo, a uma vinculação institucional específica. Então, nós temos, sim, um apelo religioso, um apelo à fé, um apelo aos valores cristãos, isso é muito forte, mas não tanto a uma adesão específica a determinado grupo, porque o mundo digital trouxe uma flexibilidade muito grande, uma flutuação muito grande e uma desvinculação institucional muito grande. Há um rompimento institucional da parte de muitas personagens. A gente falou aí dos influenciadores, muitos desses influenciadores você não sabe de qual grupo, com qual grupo essa pessoa está vinculada, a qual grupo participa, vem de onde, qual é a igreja, não se sabe. Também não fazem questão de divulgar, porque está muito atrelado a personagens, a pessoas. Por isso, grupos interessados também, que não são religiosos, mas em ter público por conta da religião, e isso é comum na política, é comum no mundo das finanças, da economia, que se ganhe com a religião mesmo não sendo religioso. Então, se busca uma linguagem religiosa, se busca conteúdo religioso. Então, é comum em grupos que estão aí no mercado das produções de mídia fazer uso da religião e lançar conteúdos que sirvam para qualquer grupo. E aí, esses grupos, quaisquer, também vão fazer uso desses produtos para capturar público para a sua proposta. Então, o The Chosen, que traz aí uma representação dos evangélicos, dos evangelhos, né, da figura de Jesus, das figuras narradas ali sobre as histórias de Jesus, dos discípulos, é um conteúdo que serve para qualquer grupo chamado cristão. Pode ser católico, pode ser evangélico, e que pode lançar mão daquele conteúdo para os seus propósitos, né? Seja para chamar público, seja para entreter o próprio público que já faz parte daquele grupo religioso, seja para chamar atenção porque é um produto que dá audiência. Enfim, um influencer que não tem qualquer vinculação com uma determinada instituição religiosa pode lançar mão desse produto também para captar público. Enfim, esse é um fenômeno dos nossos tempos, dos tempos em que mídias, em que grupos econômicos, grupos financeiros e grupos políticos veem a religião como um elemento de captação de público para os seus propósitos, seja ele ganhar dinheiro, ganhar público e dinheiro consequentemente, seja ganhar adesão política, né? Então isso é um fenômeno dos nossos tempos. Uhum. Queria que você comentasse um pouquinho as diferenças, né, entre o mercado evangélico, que é o que a gente está abordando mais, e o mercado católico, porque a Igreja Católica, né, também tem emissoras de TV, tem as livrarias católicas, mas, por exemplo, a gente não tem uma academia que você vai malhar ouvindo músicas católicas, né? Não existe nada do tipo. Então, quais as diferenças, né, entre esses dois mercados e como que essas diferenças se relacionam à própria maneira de encarar a religião, a fé? Eu estou sorrindo aqui para o que você disse, Raquel, da Academia Católica. Eu diria, ainda não temos, porque eu estou sorrindo porque é justamente o que eu vou dizer tem a ver com isso. A cultura católica hoje, do consumo, das mídias, ela vem na trilha da cultura evangélica. Para os evangélicos, nunca foi uma questão oferecer produtos, vender produtos, estar nas mídias, isso sempre foi uma coisa muito bem resolvida. Os evangélicos, eles nascem da reforma protestante do século XVI, que fez sucesso e iniciou todo esse processo dos protestantes, que a gente chama popularmente de evangélicos,
com a imprensa. Então, a reforma protestante ela só foi possível pela mídia, que era a mídia disponível naquele momento para fazer espalhar pela Europa aquela teologia, aquelas ideias religiosas, que foi a imprensa. Então, a mídia sempre foi um elemento muito importante para a propagação do conteúdo da cultura evangélica religiosa. Né? Então, sempre foi, desde o século XVI. Então, nunca foi um problema. Para os católicos, já foi. Né? Então, houve muita questão na forma como usar publicações, tornar popular o conteúdo católico, sempre foi uma dificuldade de usar as mídias, o rádio, a TV, o cinema. Então, as igrejas evangélicas sempre tiveram isso de forma muito tranquila, a não ser uma ou outra experiência, como você, Raquel, falou no início, com algum fechamento, igrejas mais restritas, mas isso não é a média, não é o que é comum. Né? O comum é sempre muita facilidade de utilizar, muita tranquilidade com isso em termos teológicos, em termos de concepção de fé, diferente do mundo católico. Os católicos se viram pressionados pelas correntes, tanto do mundo religioso como a corrente da vida, da sociedade, na relação com as tecnologias, de usar as mídias, tanto é que chegam com a TV somente nos anos 80, mais facilidade com as rádios, mas com a TV muito depois, com os anos 80, e com as mídias digitais também depois. E a cultura gospel, que nasce com os evangélicos na virada do século 20 para o 21, anos 90 para os anos 2000, vem depois com os católicos, que vão viver a sua revolução gospel também, das músicas, das canções, mas sempre numa trilha. O trem está lá na frente dos evangélicos e os católicos vindo atrás. Eu falei que a Feira do Consumidor Cristão foi lançada em 2001, e ela foi lançada para católicos e evangélicos. Ela não tinha uma identidade evangélica, ela abrangia ali o público cristão. Produtos católicos e evangélicos eram ali oferecidos em 2001. Depois, a Igreja Católica resolveu criar sua própria, a Expo Católica. Né? Então, mas tem a sua produção voltada para os católicos numa linha muito parecida, mas vindo na trilha, né? Por isso que eu não duvido que a gente tenha uma academia aí com músicas católicas, com uma cultura católica sendo ali experimentada, e outras produções também, assim como os grupos evangélicos já têm há muitos anos. Não acho difícil, não. Agora, eu queria que você comentasse os dados de uma pesquisa que eu encontrei, que é uma pesquisa, feita pela Datamakers, foi feita no fim do ano passado, sobre consumo, né? E aí, das pessoas entrevistadas, 47% dos evangélicos pretendiam, né, consumir mais nos 12 meses seguintes. E na população em geral, entre a população em geral não, desculpa. Vou começar de novo. Então, nessa pesquisa, 47% dos evangélicos pretendiam consumir mais nos 12 meses seguintes, e entre os não evangélicos, a porcentagem dos que pretendiam consumir mais era só de 32%. Então, uma diferença bem grande. Isso tem muito a ver com tudo isso que a gente vem falando, né? Da teologia da prosperidade, desse jeito diferente de encarar o consumo, o próprio capitalismo, né? Sim, tem a ver com essa cultura evangélica de apego aos bens como resultado das bênçãos de Deus na vida, e tem a ver também com uma outra coisa, que é a repressão do corpo evangélico. Há nas igrejas evangélicas, historicamente, uma repressão do corpo, um controle do corpo muito maior do que em outras religiões. Evangélicos não podem beber, não podem fumar, não devem dançar, porque a dança é sensualmente uma provocação. Evangélicos devem se resguardar no sexo para o casamento. Essas orientações são parte
cultura evangélica desde que os evangélicos se estabeleceram aqui no Brasil, com base na teologia puritana, do cuidado com o corpo, porque o corpo deve ser, como diz a Bíblia, o templo do Espírito Santo. Então, essa repressão do corpo é uma marca. O carnaval, por exemplo, as festas chamadas mundanas devem ser rejeitadas. Algumas igrejas até condenam quem vai a um estádio de futebol, que está se misturando com coisas muito mundanas, que vão fazer o corpo ser usado para uma coisa que não é frutífera para a vida, coisas dessa natureza. Então, muitas vezes, o consumo ele está relacionado ao preenchimento desse anseio do corpo por coisas que estão ali reprimidas. E isso é muito sério. Existem, por exemplo, só para curiosidade aqui de quem nos assiste, pessoas que trabalham em buffets, que preparam material de festas, sabem que quando são festas e coisas que têm a ver com comida em igrejas evangélicas ou relacionadas a grupos evangélicos, que as pessoas vão consumir mais a comida, porque é uma festa que geralmente não tem a dança, em que as pessoas extravasam, não tem ali aquele prazer com a bebida alcoólica. Então as pessoas comem mais, consomem mais. Isso é próprio dessa realidade evangélica, também referente ao controle do corpo, à repressão. Então o consumo também tem a ver com essa ânsia de satisfazer o corpo, já que ele é tão reprimido, ele é satisfeito com produtos, bens materiais, então tem muita relação com isso também. E tem umas mudanças aí, né? Então, por exemplo, tatuagem, não só pelos evangélicos, mas era uma coisa muito mal vista na sociedade. Hoje existe toda uma gama de tatuagens religiosas, né? Até aquele símbolo fé escrito no formato de cruz, tatuagem de leão, tatuar salmos, né? Então, isso é uma coisa que foi absorvida, mas com esse viés, né? Ó, tô fazendo tatuagem, mas tô pregando aqui o que eu acredito, né? A minha fé. Total, Raquel. E aí a gente vai ter que afirmar que esse é um fenômeno muito recente e tem relação com uma coisa que eu já falei aqui, que é essa desinstitucionalização promovida por esse momento de cultura digital, de cultura gospel, de ser uma coisa também mais em que as pessoas individualmente querem viver a sua fé independente de um vínculo institucional. Então, isso que eu acabei de dizer da repressão do corpo está relacionada com a vinculação institucional. Ser membro de uma igreja, ser parte de uma igreja, significa abrir mão de certos prazeres do corpo, inclusive aí a tatuagem, ou seja lá o que for, um corte de cabelo, um determinado tipo de roupa, abrir mão disso para assumir os costumes daquele grupo, né? Ocorre que com essa desinstitucionalização, com essa liberdade que as pessoas querem ter, e isso é estimulado pela cultura gospel e pelo mundo digital, desses intercâmbios tantos que são proporcionados hoje, com os influenciadores, que a gente vê surgir agora as chamadas igrejas cool, as igrejas descoladas. Esse é um estudo muito significativo da antropóloga Cristina Rocha, que vai dar esse nome de igrejas cool, as igrejas descoladas, que são igrejas que vão reunir pessoas que não se encontraram nas comunidades mais antigas, mais tradicionais, mais consolidadas, com todas essas restrições que são colocadas e buscam espaços em que a teologia, em que a pregação é muito semelhante à das outras igrejas, mas que tem ali uma liberação maior dos costumes, né? Aí se pode dançar, claro, música gospel, né? Dançar também a chamada música do mundo, não. Então essa ideia de divisão de igreja-mundo está mantida ali, é a ideia de que tem que se preservar na igreja, mas ali tem uma liberalização maior. Então são grupos chamadas igrejas também underground, que vão fazer muito uso da tatuagem, das roupas estilo dark, né?
Isso a gente vai ver, essas experiências. Então, são os grupos alternativos que vão surgir nesses anos 2000, com essa possibilidade de uma individualização maior da fé. Então, isso é muito significativo, né? Que a fé possa ser vivida de forma mais livre e sem perder esse traço da religiosidade evangélica calcada numa teologia que é mais conservadora. Isso vai estar lá presente, mas com uma forma mais livre de viver a fé. Magali, muito obrigada por esse papo, para entender um pouco melhor esse fenômeno aí que tá acontecendo. Muito obrigada. Esse é um tema muito significativo que BDF traz aí. Espero que as pessoas reflitam, prestem atenção, porque esse é um fenômeno, a gente não pode nem oferecer uma conclusão, né? Um fenômeno em andamento que a gente tem que ir observando, porque ele é muito dinâmico, ele está aí e está sendo parte da vida de muita gente. Obrigada aí por quem nos ouve. Obrigada. E esse foi o BDF Entrevista. Tem programa novo de segunda a sexta-feira no YouTube do Brasil de Fato, também na Rede TVT. Para quem prefere ouvir os programas em vez de assistir, dá para acessar pelos tocadores aí, pelas plataformas de áudio e também pela Rádio Brasil de Fato nos 98.9. Até a próxima. Tchau.